Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wellington Silva e esse é o canal Redes e Hardware. E nesse primeiro vídeo do canal vamos falar um pouco sobre a evolução dos computadores. Nos dias atuais, os computadores estão presentes como nunca visto, seja na escola, no trabalho, em casa ou até mesmo na palma da nossa mão. Você sabia que os computadores surgiram há cerca de 7.000 anos? Sim, e veremos nesse vídeo um pouco dessa história. A primeira calculadora da história da humanidade foi o ábaco. Seu surgimento deu-se por volta de 5.500 anos antes de Cristo, pelos povos que constituíam a Mesopotâmia. Foi utilizado também por outras culturas como Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Índia, China e Japão. Cada um desses povos possui uma versão específica, mas mantendo sua essência original. O ábaco utiliza um sistema bastante simples, mas também muito eficiente na resolução de problemas. É constituído por uma vareta com pequenas bolas que realizam a contagem. Seu cálculo era muito utilizado nas áreas de comércio de mercadorias e construção civil. Sobre as operações matemáticas, ele é bastante útil para soma e subtração. Já para multiplicação e divisão, o ábaco comum não é muito recomendado, somente algumas versões mais complexas que a padrão. O ábaco foi sofrendo constantes evoluções e vários intelectuais da época procuravam formas de melhorar a execução de cálculos. Em 1638 d.C., um padre inglês chamado William Oughtred criou uma tabela para cálculos de multiplicações muito grandes. Foi criada a régua de cálculo. O mecanismo constituía em uma régua que já possuía uma boa quantidade de valores pré-calculados, organizados de forma que os resultados fossem acessados automaticamente. Uma espécie de ponteiro indicava o resultado do valor desejado. Apesar da regra de cálculo ser útil, os valores presentes nela ainda eram pré-definidos, o que não funcionaria para calcular números que não estivessem presentes na tábua. Foi aí que em 1642 o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu o que pode ser chamada de primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. Ela utilizava rodas interligadas que giravam na realização dos cálculos. A ideia de Pascal era realizar as 4 operações matemáticas, mas isso não foi possível. Ela só fazia adição e subtração. Alguns anos depois, o alemão Gottfried Leibniz conseguiu o que Pascal não tinha conseguido: criar uma calculadora que efetuava a soma e a divisão além da raiz quadrada. Até então, todas essas invenções tinham as funções previamente programadas, não sendo possível fazer alterações. Assim, em 1801, o costureiro Joseph Mary Jacquard desenvolveu um sistema onde era possível programar a máquina. Jacquard atuava no ramo de desenhos de tecidos, tarefa que ocupava muito tempo de trabalho manual. Vendo esse problema, Joseph construiu a primeira máquina realmente programável, com o objetivo de recortar os tecidos de forma automática. A máquina chamava-se TIR programável, pois aceitava cartões perfurados com a entrada do sistema. Em 1822, Charles Babbage publicou um artigo dizendo que sua máquina, chamada máquina de diferenças, iria revolucionar tudo o que existia até então. Babbage afirmou que sua máquina era capaz de calcular funções de diversas naturezas, como trigonometria e logaritmos, de forma muito simples. Devido a limitações técnicas e financeiras, a máquina de diferença só pôde ser implementada muitos anos depois. Se Babbage é o avô do computador do ponto de vista da arquitetura de hardware, o matemático George Boole pode ser considerado o pai da lógica moderna. Boole desenvolveu em 1847 um sistema lógico que reduzia a representação de valores através de 2 algarismos, o 0 ou 1. Em sua teoria, o número 1 tem significados como ativo, ligado, existente e verdadeiro. Por outro lado, o 0 representa o inverso: não ativo, desligado, não existente e falso. Todo o sistema lógico dos computadores atuais, inclusive o que você está usando, usa a teoria de Boole de forma prática. O conceito de cartões desenvolvido na máquina de TIR programável de Jacquard também foi muito útil para a realização do censo de 1890 nos Estados Unidos. Nessa ocasião, Hermann Hollerith desenvolveu uma máquina que acelerava todo o processo de computação dos dados. Em vez da clássica caneta para marcar X em sim e não para perguntas como sexo e idade, os agentes do censo perfuravam essas opções nos cartões.
Uma vez que os dados fossem coletados, o processo de computação da informação demorou aproximadamente 1/3 do comum. Foi praticamente uma revolução na maneira de coleta de informações. Aproveitando todo o sucesso ocasionado por sua máquina, Olerite fundou sua própria empresa, a Tabulation Machine Company, no ano de 1896. Após algumas fusões com outras empresas e anos no comando do empreendimento, Olerite veio a falecer. Quando um substituto assumiu seu lugar em 1916, o nome da empresa foi alterado para International Business Machine, a mundialmente famosa IBM. No século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos e componentes eletrônicos foram sendo adicionados ao projeto. Em 1931, Vannevar Bush implementou um computador com uma arquitetura binária propriamente dita, usando os bits 0 e 1. A base decimal exigia que a eletricidade assumisse 10 voltagens diferentes, o que era muito difícil de ser controlado. Por isso, Bush fez o uso da lógica de Boolean, onde somente 2 níveis de voltagem eram suficientes. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um grande incentivo no desenvolvimento de computadores. As máquinas estavam se tornando mais úteis em tarefas de desencriptação de mensagens inimigas e criação de novas armas mais inteligentes. Em 1944, foi criado o Mark I pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e o Colossus em 1946, criado por Alan Turing. Turing focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. A computação moderna pode ser definida pelo uso de computadores digitais, que não utilizam componentes analógicos com base de seu funcionamento. Ela pode ser dividida em várias gerações. A primeira geração de computadores modernos tinham como principal característica o uso de válvulas eletrônicas, possuindo dimensões enormes. Eles utilizavam quilômetros de fios, chegando a atingir temperaturas muito elevadas, o que frequentemente causava problemas de funcionamento. No ano de 1946, ocorreu uma revolução no mundo da computação com o lançamento do computador ENIAC, desenvolvido pelo cientista norte-americano John Eckert e John Mauchly. Esta máquina era em torno de 1000 vezes mais rápida do que qualquer outra que existia na época. A principal inovação desta máquina é a computação digital, muito superior aos projetos mecânicos analógicos desenvolvidos até então. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual, mas sim pela entrada de dados no painel de controle. As dimensões dessas máquinas eram muito grandes, com aproximadamente 25 metros de comprimento por 5,5 metros de altura. O seu peso total era de 30 toneladas. Esse valor representa algo como um andar inteiro de um prédio. Na segunda geração, houve a substituição das válvulas eletrônicas por transistores, o que diminuiu em muito o tamanho do hardware. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, evitando que os fios e cabos elétricos ficassem espalhados por todo lugar. É possível dividir os computadores dessa geração em duas grandes categorias: supercomputadores e mini-computadores. Várias linguagens foram desenvolvidas para os computadores de segunda geração, como Fortran, COBOL e ALGOL. Assim, software já poderiam ser criados com mais facilidade. Muitos mainframes, modo como as máquinas dessa época são chamadas, ainda estão em funcionamento em várias empresas nos dias de hoje, como na própria IBM. Os computadores da terceira geração foram conhecidos pelo uso de circuitos integrados, ou seja, permitiram que uma mesma placa armazenasse vários circuitos que se comunicavam com hardware distintos ao mesmo tempo. Dessa maneira, as máquinas se tornaram mais velozes, com um número maior de funcionalidades. O preço também diminuiu consideravelmente. Um dos principais exemplos da terceira geração é o IBM 360/91, lançado em 1967, sendo um grande sucesso em vendas na época. Esta máquina já trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos, como discos e fita de armazenamento, além da possibilidade de imprimir todos os resultados em papel. A quarta geração é conhecida pelo advento dos microprocessadores e computadores pessoais. Com a redução drástica do tamanho e preço das máquinas, as CPUs atingiram o incrível patamar de bilhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas.
os circuitos acabaram se tornando ainda mais integrados e menores, o que permitiu o desenvolvimento dos microprocessadores. Quanto mais o tempo foi passando, mais fácil foi comprar um computador pessoal. Nesta era, os softwares e sistemas se tornaram tão importantes quanto o hardware. O Altair 8800, lançado em 1975, revolucionou tudo o que era conhecido como computador até aquela época. Com um tamanho que cabia facilmente em uma mesa e um formato retangular, também era muito mais rápido que os computadores anteriores. O projeto usava o processador 8080 da Intel, fato que propiciou todo esse desempenho. Vendo o sucesso do Altair, Steve Jobs, fundador da Apple, sentiu que ainda faltava algo no projeto. Apesar de suas funcionalidades, esse computador não era fácil de ser utilizado por pessoas comuns. Steve sempre foi conhecido por ter um lado artístico apurado. Portanto, em sua opinião, um computador deveria representar de maneira gráfica o seu funcionamento, ao contrário de luzes que acendiam e apagavam. Por isso, o Apple I, lançado em 1976, pode ser considerado como o primeiro computador pessoal, pois acompanhava um pequeno monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC. Como o sucesso da máquina foi muito grande, em 1979 foi lançado o Apple II, que seguiu a mesma ideia. Seguindo na mesma linha, os computadores Lisa e Macintosh foram os primeiros a usar o mouse e possuir interface gráfica como nós conhecemos hoje em dia, com pastas, menus e área de trabalho. Paralelamente à Apple, Bill Gates fundou a Microsoft, que também vendia computadores pessoais. No final dos anos 70 e até meados dos anos 80, Gates usou as ideias contidas nas outras máquinas para construir as suas próprias. Utilizando processadores 8086 da Intel, o primeiro sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS, estava muito aquém dos desenvolvidos por Steve Jobs. Por esse motivo, Bill Gates acabou criando uma parceria com Jobs e, após algum tempo, copiou toda a tecnologia gráfica do Macintosh para o seu novo sistema operacional, o Windows. Dessa forma, em meados dos anos 80, o Macintosh e o Windows tornaram-se fortes concorrentes. Com a demissão de Steve Jobs da Apple, a empresa acabou muito enfraquecida. Assim, a Microsoft acabou se tornando a líder do mercado de computadores pessoais. Desde aquela época, vários processadores da Intel foram lançados acompanhados de várias versões de Windows. Uma das principais tendências dos últimos anos de mercado de desktop é a chamada multicore, que consiste em vários processadores trabalhando paralelamente. Assim, as tarefas podem ser divididas e executadas de maneira mais eficiente. No início da década de 2000, os transistores usados nos processadores já estavam muito pequenos, causando um aquecimento maior do que o normal. Dessa maneira, foi necessário dividir a CPU em vários núcleos. E para finalizar esse primeiro vídeo do canal, não poderíamos deixar de falar dos computadores de bolso, os famosos dispositivos móveis, como celular, smartphones, câmeras fotográficas, TV portátil e etc. Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal Redes e Hardware, onde contamos um pouquinho da história da evolução dos computadores. Espero que tenha gostado e conto com seu like e sua inscrição em nosso canal. E aproveitando a ocasião, deixe seu comentário aí embaixo. Até o próximo vídeo e tchau!